irmãos a abrirem a Bíblia comigo, Salmos de número 84 e depois Salmos 126. Salmos 84 e Salmos de número 126. Aleluias. Glória a Deus. Se puder colocar uma versão Almeida corrigida, não a NVI, por favor. Salmos 84. Estamos encerrando, o último domingo desse mês, o mês da semeadura. Foi um mês onde a gente plantou a preciosa semente e no tempo certo, assim como a Bíblia fala, que quem dá o crescimento é Deus. Amém, irmãos? Vamos ler juntamente comigo? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Pode passar, por favor. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Pode passando, por favor. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. O Senhor Deus dos exércitos escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, e não retirará bem algum aos que andam na retidão. Glória a Deus. Salmo 126, por favor. Apenas o versículo 6. Salmo 126, 6. Glória a Deus. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos? Hoje é o último dia da nossa campanha da semeadura, a qual Deus preparou esse mês para nos abençoar. Junho da semeadura. Se tem uma coisa que Deus deixou clara nesse mês, é que quem planta com fé, colhe com promessas. Mas eu preciso te lembrar de algo importante. A semente é preciosa sim, mas o solo onde ela cai muitas vezes é o vale. E não é um vale qualquer. Às vezes é o vale das lágrimas. É lugar de dor, de espera e de incerteza. Mas a colheita é só para quem planta com alegria. É para quem planta chorando, mas não para de caminhar. Eu te faço uma pergunta. Você vai encerrar esse tempo de semeadura sentado, chorando, ou andando
e confiando que Deus vai honrar cada lágrima e cada passo de fé. Vamos entender o Deus que permite o vale. É o mesmo Deus que planta o bálsamo no meio da dor. É o que transforma choro em canção, vale em caminho e semente em milagre. Amém? Glória a Deus, repita comigo. O tempo da colheita vai chegar. Amém? No 3 a gente repete junto. 1, 2, 3. O tempo da colheita vai chegar. Glória a Deus, aleluias. Deus maravilhoso. Irmãos, para a gente entender um pouco mais do Salmo 84, a gente precisa entender quem escreveu o Salmo de número 84. Diante de tantos salmos que Davi escreveu, Davi é o maior escritor de salmos da Bíblia. Ele escreveu cerca de 73 salmos. Após Davi, Asaf, que escreveu cerca de 12 salmos. E o terceiro que mais escreveu salmos são os filhos de Corá, que é o autor dos salmos que a gente leu. Mas, Juan, quem são os filhos de Corá? Se a gente voltar no tempo e entender, a gente tem que saber quem que foi Corá. Corá conviveu junto com Moisés. Porém, Corá, ele seguiu um caminho errado, ao ponto de Deus abrir o deserto ao meio e engolir ele vivo. De tão errado e tão pecaminoso era o caminho dele. Só que os filhos de Corá não tomaram o mesmo caminho que o pai tomou. A primeira coisa que eu quero falar para os irmãos aqui, talvez o seu pai tenha plantado algo, a sua mãe tenha plantado algo, e talvez isso que eles plantaram não foi bom, não foi agradável, não agradou a Deus. Mas hoje Deus separou esse mês para a gente entender que o que eles plantaram, eles colheram. A gente é diferente, a gente é separado e escolhido por Deus. Não é porque o meu pai fez mal, minha mãe fez mal, os meus antecessores fizeram mal, que o meu caminho também vai ser mal e não vai agradar a Deus. Eu tenho a decisão de plantar coisas boas. Eu tenho a decisão de plantar o meu futuro, de colher coisas boas. Eu não preciso ficar preso em algo que alguém fez, que alguém falou, que meu antepassado falou. Isso hoje vai ser quebrado. A gente precisa entender que tem um novo plano, um novo projeto, um novo caminho, novos sonhos que dependem de mim para plantar. E os filhos de Corá seguiram um caminho diferente do pai. Plantaram coisas boas. E uma das coisas que eles escreveram foi os Salmos de número 84. Que é um salmo lindo, belo, maravilhoso, uma canção linda que eles escreveram. E antes de ir para o primeiro versículo, o que me chamou a atenção foi o versículo 10, que todo mundo conhece. Mas vale um dia na presença de Deus do que 1000 outros lá fora. Tem uma tradução que fala: mas vale eu esfregar a casa do meu Deus que viver no palácio onde habita a iniquidade, o pecado. Eles entendiam que o importante era estar na casa de Deus. Eu preciso plantar, mas eu tenho que entender que para minha plantação crescer, dar frutos, se multiplicar, eu preciso estar na casa de Deus. Davi fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver todos os dias da minha vida na casa do meu pai. Só que o interessante é que na época que Davi escreveu esses salmos, ainda não havia templo, era tenda. E a arca da aliança ficava dentro da tenda. Aí Davi fala: eu prefiro viver numa tenda onde meu Deus está, do que viver num palácio cheio de riquezas, bênçãos. Ele entendeu. E a gente precisa entender que a igreja ela não salva ninguém, mas a igreja é o lugar dos salvos. A igreja não vai salvar eu, não vai salvar você,
mas não estar na igreja é um passaporte direto para o inferno. Então a gente precisa entender que a igreja não salva, mas é o lugar dos salvos. Aleluia. E glória a Deus. E hoje você está aqui nessa noite. Hoje você está plantando com fé. Está plantando com alegria. Hoje você está no lugar certo. Aleluia. Levanta sua mão, dá um glória a Deus, porque você está na casa de Deus. Aleluia. E aonde Deus está, o mal sai, a bênção chega, o céu se abre, o milagre acontece. Aleluia. Você está no melhor lugar que você poderia estar, que é na presença de Deus. Comece plantando aqui dentro, que o seu milagre vai chegar lá fora. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Os primeiros cristãos, irmãos, sabe como eles adoravam? Na época dos romanos, os romanos estavam em todos os lugares. Todos. Só que tinha um lugar que eles não iam, que era o cemitério. E o cemitério ele era subterrâneo, conhecido como catacumbas. Sabe como os cristãos da antiguidade faziam? Entravam nesse cemitério para adorar ao Senhor. Imagina um crânio para lá, uma cabeça para cá, e eles estavam lá, adorando ao Senhor. E hoje em dia a gente tem microfone bom, tem igreja legal, tem lugar para sentar, e não quer adorar a Deus. E não quer entregar para Ele a nossa melhor adoração. Aleluia. Como eu vou colher algo bom se eu não estou na presença dele plantando algo bom? Se chover, não vou. Se está frio, não vou. Deu uma dor, não vou. Aleluias. Escolhe o melhor. Escolhe estar na presença de Deus. Comece a plantar hoje aquilo que Deus quer que você plante. Aleluias. A gente precisa entender, irmãos, que o Salmos 84... ele é um salmo de peregrinos. É um salmo de peregrinos, aleluia. Os levitas, filhos de Corá, saíam do norte de Israel, caminhavam cerca de 150 quilômetros para chegar até Jerusalém. Aí no versículo 3 fala assim: até o pardal encontrou morada, e a andorinha ninho para si e para abrigar os seus filhotes, um lugar próximo ao teu altar, eterno dos exércitos, meu rei e meu Deus. Eles falam que até o pardal encontrou ninho. Ué, quem é o pardal? Lucas capítulo 12, versículos 6 e 7. Não se costuma vender 5 pardais por 2 pequenas moedas? Entretanto, nenhum deles deixa de receber o cuidado de Deus. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Não temais, valei muito mais do que milhares de pardais. Aleluias. O pardal, irmão, ele era um pássaro tão insignificante que ninguém dava valor, que ninguém queria. Com uma moeda, você comprava dois pardais. Com 2, o certo era comprar 4. Aí o vendedor ia e vendia 5, falava, pode levar um de graça, porque ele não tem valor nenhum para mim. Pode levar, que não tem valor. Aí Jesus vem e fala, entretanto, nenhum deles deixa de receber o cuidado de Deus. Até os fios da sua cabeça estão contados, não temais. Valei muito mais do que milhares de pardal. Quando você planta a semente e espera para ela florescer, você precisa criar dentro de você algo importante. Entender que você tem valor. Que você não é descartável, que você não é qualquer um. Que você não pode chegar onde você sonha. Você precisa entender que no processo você tem valor para Deus. Aleluia. Não tem uma música do Anderson Freire que fala, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor?
Aleluia. Você tem valor. Você é especial para Ele. Quando você vem para a casa dele, planta a preciosa semente e coloca dentro do seu coração que você é valoroso, que você é separado, que você é escolhido, que você não é qualquer um. Aleluia. Você é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Aleluias. A gente não tinha valor, não tinha. Mas quando ele morreu naquela cruz por mim e por você, e a gente entende esse sacrifício, a gente precisa entender que a gente tem valor e que a gente é importante para ele. Aleluia. A gente não é como um pardal descartável. Aleluia. Até o fio da nossa cabeça, ele sabe quantos tem. E você fica se perguntando, será que Deus está escutando a minha oração? Será que aquilo que eu plantei um dia vai chegar lá em Jesus e ele vai fazer florescer? Aleluia. Se eu conto até o fio das sua cabeça, você acha que eu não escuto a sua oração? Ah, mas eu não oro, só choro, mas eu entendo as suas lágrimas. Eu sinto a sua dor. Aleluia. Você tem valor para Jesus. Aleluia. Você é separado, você é escolhido. Aleluia. Você tem valor para Ele. Aleluia. Mas Juan, ninguém quer escutar o canto do pardal. Eu quero escutar o canto do sabiá. Quero escutar outros tipos de canto. O canto do pardal é tão feio, aleluia. Mas Deus não me trouxe aqui para ficar medindo quem canta melhor, quem ora melhor, quem louva melhor, quem adora melhor. Você tem um trabalho aqui só é fazer: adorar ao Senhor, independente do passado, independente da tristeza, independente da dor, independente da lágrima. Eu não sei porque até agora você não levantou a sua mão e adorou ao Deus vivo, aleluia, porque Ele se faz presente aqui no nosso meio. A única coisa que você tem que fazer é levantar a mão e adorar, não importa o jeito, não importa como, aleluia, só adore a Ele, porque você tem valor, aleluia. Juan, não sei cantar, não sei orar, nunca vou subir no altar aqui para falar, para pregar, para louvar, aleluia. Louva do seu jeito, aleluia. Deus não quer medir da forma que você adora, Ele só quer que você adore em espírito e em verdade, porque o Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aleluia. Não é quem canta mais bonito, quem ora mais bonito, quem louva mais bonito. O importante é adorar, aleluia. Se você adorar, a semente vai começar a crescer, aleluia. Glória a Deus. Aí ele continua, glória a Deus. Felizes são os que encontram força, e todos aqueles que são peregrinos de coração, e atravessam o vale de lágrimas de Baca. Os converte em um lugar de fontes, como a boa chuva de outono, que ainda cobre de bênçãos. Aleluia. Para os irmãos entenderem, esse salmo de peregrinação, cerca de 150 quilômetros para chegar em Jerusalém, que eles faziam cerca de 3 vezes por ano. A parte mais difícil da caminhada deles é quase chegando em Jerusalém. É o Vale de Baca. É a parte mais dura da caminhada, onde eles já estão cansados, os pés já estão sangrando, já não tem mais quase força para poder chegar em Jerusalém, tão próximo de Jerusalém, mas é a parte mais difícil. E eles nomearam aquele lugar como Vale de Baca, ou Vale das Lágrimas. Por quê? Vale de Baca e Vale das Lágrimas. A única planta que florescia naquele lugar era a balsameira. Na verdade não é uma planta, é um arbusto.
E sempre que eles passavam perto dela, quando ela estava produzindo aquele bálsamo cheiroso, parecia que ela estava chorando. Escorria, parecia lágrimas. E eles nomearam aquele lugar Vale das Lágrimas. Só que eu preciso entender que a visão da promessa sustenta na minha dor. Eles ainda não tinham chegado em Jerusalém, mas eles já viam. E mesmo que o caminho seja mais difícil, mais duro, eles olhavam e viam, Jerusalém está logo ali. Então mesmo com dor, sangrando, cansado, eu vou continuar caminhando. Porque a visão da promessa me sustenta na dor. Aleluia. E tudo que está acontecendo no mundo, a gente sabe que está cada vez mais próximo. E bem agora, na parte mais difícil da caminhada, a gente vai desistir, vai voltar para trás. Aleluia. A gente precisa olhar para Jerusalém, irmãos. A gente precisa olhar para Jesus. Jesus está voltando, aleluia. Jesus está voltando. E agora a caminhada começa a ficar mais apertada, os pés estão sangrando, está doendo, estou cansado. Mas eu preciso entender dentro de mim, eu não posso parar. Quanto mais difícil está, a visão de Deus, a visão da promessa vai me sustentar no tempo da dor. E eles caminhavam com dor, chorando. Só que esse vale, irmãos, era o único caminho que eles tinham para chegar a Jerusalém. Não tinha atalho, não tinha um jeito mais fácil. Aí eu entendo que o vale ele não é opcional na minha vida. Eu não estou isento de passar, eu vou ter que passar para me chegar onde eu quero chegar. Eu vou ter que caminhar, eu vou ter que enfrentar dor, eu vou ter que enfrentar lágrima. Vai ser difícil, mas eu preciso acreditar na promessa. Eu preciso acreditar em quem me prometeu. Eu preciso olhar para Jesus e falar, Deus, está difícil, não vou conseguir, mas me ajuda, Pai. Me fortalece, Pai, nesse caminho. Jerusalém está logo ali, eu preciso continuar firme. E a gente precisa entender que o próprio salmista fala, o choro ele vai durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Vai doer uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E sabe o que é interessante? Ele fala assim, ó, bem-aventurado são os que encontram força em ti. Ele está passando no vale, ele está passando na parte mais difícil da sua jornada, da sua caminhada. E sabe o que significa bem-aventurado, irmãos? Mais do que felizes. Como pode alguém estar passando pelo vale e estar mais do que feliz? Aí eu lembro do sermão da montanha. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. A gente precisa colocar dentro da gente que tristeza não é um estado, é um momento. Eu posso estar triste hoje, mas essa tristeza vai passar, porque eu sou bem-aventurado, porque eu sou mais do que feliz, porque a minha força não está em homem, não está em pessoas, a minha força está em Deus, aleluia. Você coloque em Deus tudo aquilo que você precisa, aleluia. Ué, mas está difícil. É passageiro, irmãos. A gente não pode se conformar com o vale e querer morar dentro do vale. Vou ficar aqui para sempre. Se conformar com a tristeza. A gente que é cristão, a gente tem que entender que a tristeza ela é momentânea. O fato de eu estar triste hoje não quer dizer que amanhã eu vou estar triste, aleluia. Eu confio em um Deus, mas Juan,
É tão difícil, é impossível. Deus faz o sobrenatural. Deus faz o impossível. Sabe o que eu lembrei? Da mulher quando ela está com dores de parto. É uma dor insuportável, está machucando, está doendo. Está difícil. Mas quando ela gera o milagre da vida, toda aquela dor que ela sentiu, não é nada. Ela gerou o milagre da vida. E é isso que a gente precisa entender. Está difícil, está doendo. Mas quando começar a florescer, quando começar a crescer aquela planta, mesmo no meio do vale, aleluia, toda a dor que eu passei, toda a lágrima que eu derramei, tudo que foi difícil para mim, Deus vai me surpreender com um milagre que eu não esperava, aleluia. Está doendo, está no vale, mas continua adorando a Deus, continua entregando para Ele o melhor adoração, aleluia, que mesmo no vale vai florescer o seu milagre, aleluia, glória a Deus. Por isso que Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que as ovelhas venham ser exterminadas do curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação, aleluia. A gente está estudando quinta-feira, aprendendo. Abacuque já tinha jogado a toalha. Deus vai mandar o castigo sobre a gente e já era. Não tem o que fazer. Vai ter dor, vai ter choro, vai ter lágrima. Mas eu preciso entender, mesmo que falte tudo isso, mesmo que eu tenha dor, tenha lágrima, me falte alimento, falte tudo, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque ele entendeu que a tristeza não era para sempre, era um momento, ela ia passar, aleluia. E na sua vida não vai ser diferente, vai passar, só não pare. Aí em Salmo 126, irmãos, aleluias, ele fala, aquele que leva a preciosa semente, chorando e andando, andando e chorando. Só que no Salmo 137, a Bíblia nos fala que eles penduraram o salgueiro, as suas harpas nos salgueiros, estavam sentados e chorando. Salmo 126, andando e chorando. Salmo 137, sentado e chorando. A escolha quem faz não sou eu. Eu posso fazer as minhas escolhas, mas as suas escolhas quem faz é você. Você escolhe, vai levar a preciosa semente de Deus andando e chorando, ou vai ficar sentado, chorando e se lamentando. Aleluias. A escolha é sua, irmãos. Tá difícil, tá? É vale. Mas você escolhe. Continua andando e levando a semente, vai ficar sentado se lamentando e não chegar em lugar nenhum. Porque o Salmo 126 completa: colherão com alegria. Aleluia. É difícil, mas tem resultado. Aleluia. A gente precisa entender que com Deus a gente vai plantar e vai colher. Não importa a hora, não importa o momento. É com lágrimas, é com choro, mas é certeza. Por isso que na passagem da pesca maravilhosa, a Bíblia fala que eles colheram uma grande quantidade de peixe. Porque quando eles jogam a rede, eles colhem. Não é uma pescaria, é certeza. Colher é certeza. Todo mundo que planta, colhe. E com Deus não tem incertezas, com Deus é certeza. Se eu plantar com lágrima, com dor, com dificuldade, sem força, sem ânimo, chorando, eu vou colher, aleluia. Você vai colher, aleluia.
Aleluias. Para encerrar, irmãos, caminhando com vigor sempre crescente, apresentam-se perante ao Deus de Sião. Senhor eterno, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvido ao Deus de Jacó. Ó Deus, que é o nosso soberano, trata com misericórdia o teu ungido. Aleluia. Glória a Deus. Aqui eles entenderam que independente da luta, independente da dificuldade, tinha um Deus que estava com ele. Tinha um Deus que andava com eles. Era vale, era prova, era luta, mas eles chegaram em Jerusalém, chegaram em Sião. Aleluia. Se coloque de pé, irmãos.